Fala galera, vamos para a nossa aula de imposto de renda retido na fonte. Como que funciona? O imposto de renda retido na fonte é o que vai ser pago de imposto de renda pelo funcionário. Ah, mas eu nunca pago nada. Paga, só que você não percebe. Se o teu salário está acima do limite ali de isenção, a empresa paga no teu lugar. Ela tira do teu salário e ela vai preencher lá a DARF e vai pagar para a Receita. Legal? Você não vai ver nada. Só vai ver no teu informe de rendimento, quando você for fazer a declaração de imposto de renda, que eles vão mandar para você. Tá? Então você vai ver, olha só, descontaram aqui. Descontaram o INSS, descontaram o imposto de renda. Pois é, eles estão pagando o teu imposto de renda. Legal? E como que funciona? O teu salário é com base no teu salário, né? Se você tiver um salário de até R$ 1.903,98, você é isento. Você não vai pagar nada, tá bom? Se o teu salário for de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, 7,5% vai incidir sobre o salário. A gente já vai aprender como que faz a apuração. E você vai ter que deduzir uma parcela referente a 142,80 para essa linha, né? Se o teu salário for 2.826,66 até 3.751,05, 15% com dedução 354,80. De 3.751,06 até 4.664,68, 22,5%, desconta 636,13. Pode ver que o nome disso aqui se chama alíquota progressiva. Tá? Por isso que a gente chama isso de tabela progressiva do imposto de renda. E se você tiver um salário acima de R$ 4.664,68, vai incidir 27,5% e vai ter uma dedução de 869,36. Só lembrando, essa última planilha, essa tabela progressiva que nós temos, essa daí, ela é de 2015 e ela não foi atualizada, porque com o tempo eles atualizam esses valores, entendeu? A base de cálculo ela muda para poder ser mais justa, considerando inflação e outros casos, tá? Então, esse cálculo ali, a base de cálculo, por exemplo, faz de conta que venha agora em 2019 uma nova tabela progressiva do imposto de renda. Pode ser que aquela primeira linha ali seja isento quem receba a partir de 2000, por exemplo, entendeu? Então sempre que tiver uma... se você tinha um salário lá de 1950 que você era tributado, você pode passar a não ser tributado. Por isso que todo início do ano é aquela pressão para eles atualizarem a tabela progressiva do imposto de renda. E como que eu faço a apuração? Vamos pegar o nosso exemplo clássico aqui dos vídeos. Salário base, 4.000. Ah, é fácil. Eu olho na tabela anterior e já incido a alíquota. Não é assim. Tem uma série de regrinhas que a gente tem que decorar. Como que funciona? Primeira coisa que eu deduzo, o INSS empregado. Sobre o 4.000 é a alíquota de 11%. E ele vai ter que pagar lá. Então, eu vou ter que descontar. Não vai compor a minha base de cálculo do imposto de renda. Tem um dependente. Aqui no nosso exemplo aqui é um dependente só. Tenho que descontar 189,59. Se tiver dois dependentes, esse valor aí vezes 2. Tá? Mas aqui, por efeito de exemplo, é só um dependente. Após essas deduções, aqui eu tenho uma linha que é importante. Porque, como que é o nome dela? Base de cálculo no imposto de renda. Base de cálculo do imposto de renda. O que significa? A partir daqui que eu vou decidir a alíquota. Tá bom? Então, toda essa 9 horas que tem antes é para descobrir a base de cálculo. Descobrir a base de cálculo. Pego o valor ali, 3.370,41 e vou lá para a tabela progressiva. Daí lá você olhando, se identificou qual que é a alíquota. Na tabela, 15%. Você vai incidir 15%, vai dar um valor a pagar ali, 505,56. É isso que eu tenho que pagar? Não. Lá na tabela progressiva tem uma segunda coluna, que é a da dedução. Tem que deduzir o que está ali. Vai deduzir 354,80. Legal? O que é o valor final? O valor final é o valor da alíquota ali sobre a base, o 505, menos o 354. Aí que finalmente vai chegar ao valor efetivo que vão ter que pagar. 150,76. Quem que paga isso daqui? É o funcionário. Né? Isso é o imposto de renda do funcionário. Então, da onde que a empresa vai tirar? Do salário dele. Né? Aqui no exemplo clássico, eu sei que, por exemplo, tem desconto também no INSS empregado, mas aqui é só, eu estou falando de imposto de renda. Tá? Despesa, salários a pagar. A empresa está devendo 4.000 para o cara. Está lá crédito no passivo. Peraí, eu tenho que pagar o imposto de renda dele. Vou debitar nos salários a pagar, ou seja, eu vou diminuir os salários a pagar e vou creditar uma obrigação com a Receita. Imposto de renda a pagar. Legal? E quando eu for fazer o pagamento disso, vai ser... A despesa de salário vai ser... Quando eu for jogar o salário contra a caixa para pagar, efetivamente, pegar dinheiro da empresa e colocar na mão do funcionário, ele vai receber só a diferença. Vai estar descontado esses 150. Legal? Por quê? Porque o 150 eu vou jogar contra a caixa, mas eu vou preencher uma guia e vou pagar para a Receita em nome do funcionário. Fechou? Então a nossa aula de imposto de renda é isso. Até a próxima, pessoal.